Agora o jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, que está com a gente para mais uma vez uma avaliação política e a movimentação política aqui na cidade. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha pelas ondas do rádio ou pela internet. Sempre bom estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Começamos pela novidade ontem na Câmara de Vereadores, se é que a gente pode chamar de novidade, né? A oficialização de Flavinho Linhares como líder do governo Egídio Ferrari. Demorou um pouquinho e acabou seguindo um caminho já delineado por aqui, né? É importante dizer, Jorge, que o Flávio Linhares, de todos os 15 vereadores que estavam lá, era o mais alinhado com o governo Egídio. Ele tem feito, às vezes, estava fazendo até o momento de forma informal, às vezes de líder do governo, defendendo, apresentando contrapontos, apresentando algumas coisas que estavam acontecendo na prefeitura. Então, ele já vinha exercendo. Agora, o que é fato, por mais que a prefeitura, a administração municipal diga que não tinha pressa na escolha do líder, é que ele não conseguiu um outro líder. O Flávio Linhares não era o plano A, nem o plano B, nem o plano C. O plano A sempre foi o Marcelo Lanzarin. Marcelo Lanzarin foi convidado para ser líder do governo e, por questões pessoais, não aceitou. Outros vereadores chegaram a ser sondados. E aí se falam em muitos nomes. O Bruno In, Bruno Cunha, a própria Silmara Miguel, chegou a haver sondagem. E o Almir Vieira, agora, nessa reta final, a questão de 3 semanas passadas, também foi convidado oficialmente. Então, 2 vereadores foram convidados, Marcelo Lanzarin e o Almir Vieira. E esses 2 recusaram fora das sondagens. Quando tinha essa especulação, o Informe Blumenau, eu fui conversar com a maioria desses vereadores. E a maioria desses vereadores declinava da possibilidade por questões pessoais, por questões de momento de vida, por questões estratégicas. O único desses vereadores que eu conversei que sinalizou que teria interesse em assumir era o Flávio Linhares. Agora, havia uma preocupação da administração natural pela falta de experiência do Flávio, que está começando, é vereador de primeiro mandato, mas eles já entenderam que nesses 3 meses o Flávio está fazendo um bom papel e seria o líder ideal. Então, 3 meses desse ano, 2 meses de sessão legislativa, finalmente o governo tem uma cara, que é a pessoa para quem os demais vereadores vão canalizar a busca de informações e canalizar também as críticas. Por outro lado, ele também vai ter acesso a muitos secretários e às muitas secretarias, que lhe permite também uma visibilidade maior. Para a gente destacar aqui para a nossa audiência, por que é tão valorizado esse papel na Câmara de Vereadores? Justamente por conta dessa interlocução. Porque cabe ao líder do governo levar as demandas apresentadas e buscar respostas. Então, ele tem esse acesso natural aos secretários. E, graças a esse acesso, ele consegue, então, intermediar a demanda dos outros, levar as demandas que ele recebe em seu gabinete, e isso acaba gerando uma força política, porque ele consegue ser a pessoa que consegue canalizar e fazer esse fluxo de informações entre a comunidade e o executivo via legislativo. Tá certo. Bom, e ontem já aprovada mais uma pedalada da FURB, né? Justamente após, numa reunião de comissão na segunda-feira, a FURB anunciar que tem equilíbrio financeiro, que chegou a um equilíbrio financeiro, mas não consegue deixar em dia o seu pagamento da sua parte, né, do recolhimento do SBLU. Se dá para tirar alguma questão boa disso, é a sinalização defendida por vários vereadores de que a FURB não vai mais fazer parcelamento do SBLU. Isso foi falado por alguns vereadores que votaram a favor dessa nova pedalada. Então, isso é importante que a gente reconheça e anote. É uma sinalização, mas não houve nenhuma garantia. Na reunião que abriu, por exemplo, esse mês, a FURB pagaria o seu débito com o SBLU da folha de pagamento. A reunião foi segunda-feira, a votação foi terça, não daria tempo. Mas vamos lá, porque já estava protocolado esse pedido de parcelamento,
antes da reunião. Então, alguns vereadores, o Bruno Cunha, Cristiano Loureiro, o próprio Flávio Linhares, na defesa do voto, disse claramente: a reitora nos garantiu que não vai ter mais um pedido de prorrogação desses débitos. Então, se é isso, bom, vamos dar um voto de confiança. Destacando também que a Prefeitura, na gestão Egídio Ferrari, também ainda não propôs nenhuma pedalada. Em tese, está pagando conforme tem que pagar, e é isso que a gente espera. Então, nessas duas sinalizações, são positivas, Jorge. Eu acho que é importante a gente levar isso em conta. O que eu não acho positivo é, mais uma vez, usar uma estratégia que está prevista no regimento, de entrar no regime de urgente, urgentíssimo, que o próprio Egídio Ferrari já prometeu para os vereadores que iria usar com parcimônia, mas não tem usado quando o assunto é ex-blue, já toca direto. Então, tomara que tenha sido um ponto fora da curva e que, se não tenhamos mais parcelamentos, não propostas de parcelamento, e que realmente o prefeito Egídio cumpra o que ele sinalizou para os vereadores e não coloque projetos de interesse do Executivo sendo tocados assim de forma muito rápida no Legislativo. Continuamos lá no Legislativo, Alexandre, porque também houve a convocação do presidente do SAMAI para explicar a tarifa do esgoto, né? O reajuste de 15,9%, sendo que 10,7% refere-se a um aditivo, né, desse contrato. Reajuste extraordinário. Exatamente. E tem o reajuste ordinário. Que seria o quinto, se não me falha a memória aí pela divulgação. Quinto, né? aditivo. Quinto aditivo para a empresa que explora o serviço aqui na cidade. É importante esse debate, mas a decisão já foi tomada, né? É fundamental dar visibilidade a esse debate. É importante a gente... São duas convocações, Jorge. O plenário da Câmara convocou o presidente do SAMAI para dar explicações. E a comissão, por incrível que pareça, de educação, que tem lá nas suas atribuições a aba de saúde pública, fez uma convocação mais ampla do presidente do SAMAI, do diretor da AGIR e de um representante da BRK. Ali poderiam ter mais elementos de explicação. Agora, é importante que alguma autoridade venha a público explicar o que está acontecendo, porque a gente fica preocupado com a inércia da comunicação. Está tendo uma mudança muito impactante no modelo de tratamento de esgoto em Blumenau, muito impactante. Eu sou leigo, não tenho condição de entender, mas chama a atenção que a gente tinha uma sinalização que todo mundo ia ter rede de esgoto, e aí agora nós estamos falando que 40% do tratamento de esgoto vai ser feito a partir de caminhões, da coleta na sua própria casa. Opa, bom, isso está previsto no novo marco legal de saneamento, tá, tudo bem, mas não era o que tinha sido combinado lá atrás no contrato. O que está no contrato. É importante que a gente consiga debater essas situações, clarear essas situações. Então, a convocação é muito importante. E além dessa mudança muito grande no sistema de coleta de esgoto aqui em Blumenau, tem uma outra questão que você está falando, que é a questão desse reajuste extraordinário. E também lembrando que boa parte da população que não paga esgoto ainda, porque ainda não, a rede não chegou lá, vai passar a pagar mensalmente isso, Jorge. Então, são muitas explicações a serem dadas e a gente não percebe o SAMAI e a Prefeitura, que são o poder concedente, vir a público explicar isso. O presidente do SAMAI, o Alexandre de Vargas, tem feito entrevistas, já fez contigo, já fez comigo, mas mesmo assim essas entrevistas não estão deixando claro como isso acontecer. Há duas informações, por exemplo, sobre esse reajuste extraordinário. O informe tem defendido que esse reajuste extraordinário de 10,72 não está em vigor ainda. Ele vai entrar em vigor a partir desse mês e à medida que o serviço comece a ser implantado na residência das pessoas. Então, na folha, pelo menos é isso que eu entendi do Alexandre de Vargas, do que eu estou falando, na minha conta do mês de abril, que eu vou pagar no comecinho de maio, eu já é bastante coisa, o reajuste da inflação, 5 e pouco ali. E aí depois vai ter aquele reajuste. Mas o que é importante a gente entender
que nós estamos pagando um reajuste de 10,72 fora a inflação, que é muita coisa, por conta de um contrato mal feito lá atrás, de aditivos feitos. Então, quem está pagando mais uma vez essa conta somos nós, os usuários. A empresa está cobrando demandas que não eram para serem feitas por ela, que acabou não vindo lá no contrato. Havia uma previsão que a empresa ia encontrar pelo menos 10 a 12% da rede de esgoto, né, já implantada em Blumenau. Essa previsão não aconteceu. Houve a previsão de outros serviços que a prefeitura iria fazer, também não aconteceu. Então, nesse desajuste contratual, quem vai desembolsar do bolso é o usuário, é o cidadão. Então, o que a minha expectativa é que a Câmara use o seu papel que ela tem de fiscalizar, de ser reverberar as questões da cidade para dar visibilidade. Agora, eu também lamento, insisto, por que não estão fazendo uma comunicação mais eficiente do que vai acontecer. Na medida que essa conta começar a bater na casa das pessoas, na medida que as pessoas começarem a entender como é que é esse modelo, vai ter muita explicação que tem que ser dada. Só que aí já vão estar correndo atrás da máquina. E outra coisa também é agora debater esse assunto. Só nós aqui estamos falando desde o ano passado. Agora debater esse assunto, é verdade. Tem depois de ter tudo assinado, não vai mais voltar atrás, né, Alexandre? Pode-se buscar uma explicação. Agora, retornar ou corrigir vai ser difícil. Agora foi assinado. Lembrando, esse assunto está sendo discutido, ele veio à tona em setembro do ano passado. Em abril do ano passado tinha uma outra proposta, e não é um assunto que é da gestão passada ou dessa gestão, é um assunto que vem perpassando gestões que tiveram envolvidas nesse contrato. Agora, de quem é a responsabilidade por essa assinatura agora? É dessa gestão. Podia não assinar? Bom, eu não sei, mas tem que explicar. Poderia não assinar? O que aconteceria se não assinasse? Agora, do jeito que foi assinado, ficou muito pesado para o consumidor. A empresa, eu entendo que está fazendo o papel dela. Ela fez um contrato, ela tinha um fluxo financeiro previsto nesse contrato e isso não foi cumprido pela prefeitura. Então, ela está cobrando uma coisa. E aí eu vou fazer uma analogia que uma pessoa me falou que eu achei que não é justa, mas é interessante, né? Ela é equivalente. Qual é a diferença da BRK para a Blumob? São 23 milhões por ano. Houve um desequilíbrio financeiro no contrato da Blumob, e ela está recebendo da prefeitura 23 milhões de reais por ano. O que a BRK está cobrando é um desequilíbrio financeiro por conta de uma situação que a prefeitura não cumpriu. Então a empresa está na dela. Agora, a responsabilidade para nós é da administração municipal. Pegou um bonde andando, há uma sinalização que o aditivo que foi assinado agora, recentemente, no final de março, ele é melhor que o aditivo que tinha ali em setembro. Isso, tem essa informação. Tem condições mais favoráveis? Sim. Mas as duas questões mais importantes, a questão dos 10,72% de reajuste extraordinário e essa mudança no sistema, virando um sistema híbrido de coleta de esgotos, elas não foram mudadas, elas estão ali. É verdade. E para quanto vai essa taxa, hein? Hoje está em quanto? 102%? Hoje é 108%. 108? Com mais 10 vai para 118%. Não é essa a conta. Porque assim, primeiro tem os 5, antes tem o da inflação. O repasse. Eu não entendo como é que eles vão fazer. Eu não tenho claro isso. Nem eu. Porque, de novo, quem é que Olha tem que vir falar? Dúvida, né? Alguém da prefeitura precisa explicar. O João, o Jorge, o Alexandre, que pagava 100 na conta, vai pagar 105 mês que vem. O fulano... Sabe? Então, essa explicação não está clara. Né? E, de novo, de quem é a responsabilidade? É da prefeitura. Entendeu? Então, assinou o contrato e está
explicando de forma inadequada. Aliás, não está explicando. Não precisava os jornalistas e a imprensa ficar lá toda hora. A comunicação também se dá muito nesses momentos. É verdade, né? E tem tanta dúvida, né? Como é que vai ser esse recolhimento, né, das fossas individuais? E quem não tem? De quem vai ser a responsabilidade? Se eu estou pagando por um serviço que já é de uma concessão, se der algum problema, hein, é a empresa responsável por consertar esse problema? Então fica um milhão de dúvidas aí, né? E Jorge, se tu tinha uma fossa na tua casa, a cada um ano, tu fazia a limpeza. Sim, quando tu entendia que era melhor e ponto, tu executava esse serviço. Bom, agora tu vai ter que pagar todo mês por esse serviço. Exato. E vai fazer lá numa data que se determinar. Bom, reza pelo marco legal de saneamento, que é a obrigação de todo cidadão fazer isso. Né? De ter uma fossa e de fazer também o transbordo. Bom, reza, então nós estamos mudando, tá ok, o cidadão tem isso, tá correto. Agora, só que vai mudar a tua forma de pagamento. Então, tu vai ser tarifado como quem tem rede ali, com uma diferença de valor. É uma diferença de valor para quem tem rede, né, um pouquinho menos, mas vai ser tarifado todo mês e vai ter a coleta uma vez por ano. O custo aumenta sensível. Imagina num condomínio, né, onde você paga uma vez a cada, imagino, 6 meses, que tem um custo, e dividido, rateado entre todo mundo, né, que fica baixo, e agora todo mundo pagando mensalmente o custo que vai ser elevado nesse sentido, né? É verdade, tem que... Mas para o cidadão, ele só vai sentir quando vier a conta, né? Só vai sentir que vier a conta, mas o que não deve demorar muito. Quem já tem rede, né, já vai sentir a conta, provavelmente no pagamento de junho, mas já em maio, né? E aí as pessoas que começarem a ter esse serviço na sua casa já vão passar a pagar, porque... quem não está pagando hoje vai pagar assim que o serviço for realizado. Isso é que eu entendi até o momento. Tem muitas dúvidas, né? Que seriam mais dúvidas do que questões claras. E pior, ninguém esclarece. Alexandre, amanhã, quinta-feira, completam 100 dias do governo Egídio Ferrari. A gente já está falando de uma polêmica aqui, né? Como é que você avalia esses 100 primeiros dias de governo? Pois é, Jorge, há uma expectativa para o que vai ser anunciado nessa quinta-feira. É provável que tenham sinalizações de novidades, mas eu usei no Informe Blumenau a metáfora, a imagem do feijão com arroz. Feijão com arroz é uma comida que está presente no prato de milhões de brasileiros. É uma comida muito saborosa, com muita proteína e com uma relação custo-benefício muito boa. Mas não é uma comida sofisticada, não é uma comida inovadora. Então eu usei a metáfora do feijão com arroz para demarcar como é que eu vejo a gestão Egídio Ferrari. E diga-se de passagem, eu adoro feijão com arroz, não tem problema algum. Então, só que é preciso entender que ele, nesses primeiros 100 dias de governo, ele tem feito um governo de continuidade. Por mais que tenha gente que torça o nariz, é sim um governo de continuidade, não é um governo de ruptura. Então a gente percebe as principais ações que ele está entregando, algumas situações, são ações que eram da gestão passada. A gente pode até discutir, poxa vida, mas a gestão passada demorou para começar, tudo certo. Por exemplo, na questão do SAMAI, as obras estão aceleradas, da nova ETA, da nova ETA 2, da nova ETA 5, estão acontecendo, mas tudo obras que já estavam previstas no final da gestão passada. A recente ponte lá da Praça dos Estudantes. Então, muitas iniciativas são iniciativas que já estavam em andamento pela gestão passada. Então, nesse ponto de vista... ele está tocando, administrando e tal. A gente não vê, e aí a questão da saúde, o que nós vamos melhorar? A questão, eu vi até você falando nas manchetes, da educação especial, o que a gente vai melhorar? O que a gente tem de novidades nesse ponto? A gente percebe um prefeito
Egídio muito preocupado, e isso é um ponto importante para ele, em não ter desmandos no seu governo. Ele foi muito enérgico e cirúrgico na questão que envolvia a Secretaria de Educação, exonerando, né, o vereador Alexandre Matias, tucano graúdo, né, tirando ele dali porque tinha uma suspeita de uma série de situações. Ele fez isso. Ele também foi cirúrgico quando ele descobriu que 2 servidores, cargos comissionados, acobertaram outro servidor, que era cargo de confiança, que tinha cometido um crime e estava sendo procurado pela polícia. No momento que ele identificou isso, ele exonerou isso. Então, ele tem mostrado sinais de que não vai compactuar com essas coisas. Mas agora, qual é a cara, qual é o tempero que ele vai dar para esse feijão arroz? Qual é a nova receita que ele vai trazer? A gente ainda não sabe. É possível que nessa coletiva ele comece a desenhar, por exemplo, uma proposta que ele fez, foi a principal proposta dele na campanha, que é a questão da Guarda Municipal Armada. Ele tem já novidades sobre isso? Se ele tiver, vai ser um fato bom. Bom, a situação das escolas, o que ele vai propor de novo? Nós estamos aí já entrando no mês de abril, não tem uniforme escolar para frio ainda. A secretaria está se virando com o que tinha, mas aquilo lá continua dando problema. Então tem uma série de ações. Então é uma gestão, e não podia ser diferente, Jorge. Assim, eu sempre digo, 3 meses é uma data, 100 dias é uma data simbólica, é uma data mais para nós da comunicação, para jornalistas, para fazer uma contabilidade, mas ela diz muito pouco, né? Então é muito difícil que um prefeito faça grandes transformações. Agora, é importante que ao longo desse ano ele comece a dar a sua cara para essa administração, começa a se descolar da administração anterior e dar o seu DNA para essas questões. Então, esse é o meu entendimento da gestão. Eu acho que é uma gestão que tem procurado se inteirar da máquina pública, tentar o conhecimento, que pratica as mesmas formas de fazer política, como sempre foram feitas, de indicações, de parceria, vereador que não vota contigo, perde cargo, enfim, que faz parte do jogo. A gente pode torcer também o nariz, mas faz parte do jogo. Mas ele tem feito, sim, uma administração de um bom feijão com arroz, mas certamente ele precisa avançar e colocar seus temperos nessa receita. 100 dias é tempo hábil para se tomar conta de toda a estrutura, de todas as necessidades. Vamos desenhar aqui que o prefeito Egídio Ferrari quis primeiro tomar um conhecimento profundo de tudo para depois definir prioridades do governo próprio dele, mas primeiro entender bem como tudo funciona, né, para poder jogar aí as suas ações. 100 dias é tempo suficiente? Não, é tempo suficiente, porque não são só 100 dias, né, Jorge? Ele foi candidato a prefeito de Blumenau. Então, no período que ele foi candidato, ele tinha que ter, no mínimo, tinha que ter, e ele tem, né, só para deixar claro, conhecimento da máquina que ia pegar. Então, ele projetou uma série de propostas de governo, ele foi eleito em cima dessas propostas e imagino que algum estudo ele tenha feito dessas propostas. Então, ele já tem isso. Bom, depois com 100 dias, aí já com acesso, né, à máquina pública, ele pode chegar lá e, bom, como é que dá para eu fazer isso? Como é que dá para fazer aquilo? Então, eu acredito que não é tempo suficiente para tu provocar mudanças, mas é tempo suficiente para tu ter um raio-x e desenhar o que tu queres para a administração, no caso, a administração Egídio. Bom, amanhã, né, haverá um encontro, uma reunião lá na Prefeitura de Blumenau, né? Coletiva. Uma apresentação desses 100 primeiros dias de governo e, como você disse, talvez alguma novidade surja aí nesse sentido. Ontem eu conversei com o secretário de Gestão Governamental, Marcelo Altoff, justamente falando desse planejamento, né? Como se empregar, né, num governo que muda, que tem alterações, apesar de muitas pessoas que serem sequência do governo que vinha depois,
mas como emplacar os projetos logo, né, principalmente aquelas promessas de campanha. E a Guarda Municipal é uma das principais promessas de campanha, se não a principal, né? É a principal dele. De Egídio Ferrari. Aí, o que o secretário disse é que esse projeto já está sendo elaborado, já está em encaminhamento, não existe qualquer possibilidade de envolver agentes de trânsito e se estuda até a possibilidade da criação de uma Secretaria de Segurança Pública, né? Para fazer aí um guarda-chuva todo, envolvendo toda essa questão de segurança, que talvez viria até o trânsito junto, né? Sim, trânsito, defesa civil... Isso, uma grande Secretaria de Segurança. Eu volto a falar, eu sou crítico a essa proposta. Não é uma necessidade da cidade. As pesquisas apontam Blumenau como uma cidade bastante segura. Mas até pela formação dele, né, como policial e o entendimento, ele assumiu essa bandeira e se comprometeu a fazer. E vai ser cobrado por isso. Sim, eu acredito que ele vai ser cobrado, mas não é uma cobrança que é muito forte aqui do blumenauense, né, Jorge? Não é uma coisa. Mas agora, ele já mais ou menos disse os planos. Ele quer ver se faz o levantamento, que pelo menos 50 guardas, que esse projeto vá para a Câmara, que seja aprovado e que ainda esse ano ele consiga fazer o concurso para pelo menos 50 agentes, para que eles comecem a atuar talvez na metade do ano que vem. Então isso o prefeito já falou, mais ou menos nessa linha. Bom, é uma proposta dele, ele foi eleito, enfim, não adianta o Alexandre aqui não concordar, o eleitor concordou que é o mais importante, então ele tem que tocar isso. Agora, você falou vai criar mais uma secretaria. É importante que a gente entenda o custo disso, né? O investimento, a relação custo-benefício. Bacana. Agora, e as outras áreas? Por exemplo, tem vários projetos que ele prometeu fazer, várias obras que ele prometeu fazer nessa gestão dele, que ainda são projetos, são bons projetos e projetos feitos pela administração anterior. Bom, essa é uma informação boa. Quando é que vai andar a obra lá paralela à Ponte Santa Catarina? Quando é que vão andar as obras com relação ao Corredor Norte lá na Pedro Zimmermann? Então, essas obras estão encaminhadas, quer dizer, estão projetos. Bom, tem que buscar grana, tem que fazer licitação, tem que fazer um monte de coisa. Então, é isso que eu quero ouvir, isso, porque também isso é definição de prioridade de governo. Ele vai lá, bom, eu prometi essas 10 coisas em campanha, eu tenho dinheiro para fazer essas 5, quais que eu vou fazer? Né? E tem os problemas da vida real do cidadão. Né? O trânsito continua ruim. Não é porque está ruim por causa do Egídio, mas continua ruim há muito tempo. O transporte coletivo é deficiente. Jorge, a gente percebe, os ônibus estão sempre cheios. Eu que o diga, né? Você é usuário, eu não sou usuário, mas a gente passa ali em qualquer horário, ônibus cheio, trânsito ruim, falta de profissionais na rede pública de saúde. Tem muito problema a ser questionado. Essa questão do tratamento de esgotos aí vai dar um revés na imagem. Então, isso é importante que a gente dimensione. Então, vamos ver quais são as novidades, qual vai ser o DNA que o Egídio Ferrari, depois de fazer essa radiografia, fazer essa imersão no governo, ele vai propor para a população. É verdade. Talvez amanhã pinte alguma novidade. Não, né? Muito dificilmente, a não ser que a gente esteja muito enganado, mas fazer uma coletiva dessa e não apresentar novidade, eu acho que é um tiro no pé. Tu faz uma apresentação dessas, pelo menos tendo algo novo, porque o que todo mundo sabe é isso. A questão do SAMAI está indo bem, está indo bem, bacana. Demorou na gestão passada, é importante, demorou para começar. Mas esses contratos estavam assinados lá. Aquela ponte, aquilo isso. Bom, aquilo ali já estava tudo encaminhado. Era só entregar e ir para o gol. Né? Então é isso que a gente quer entender. A prainha, aqui perto. Mas quando é que vai ser definitivamente entregue?
Como é que estão as obras? É isso que a gente quer saber. Para fechar, Alexandre, segunda-feira o senador Esperidião Amin esteve aqui no ato do PP aqui da região do Médio Vale do Itajaí, né? Dá para fazer uma avaliação do PP aqui de Blumenau, véspera de um ano eleitoral, né? Importante, que são as eleições estaduais, a eleição federal. Mas como é que está o PP em Blumenau? Há muito tempo o PP de Blumenau tem uma liderança importante. O vereador Almir Vieira, que foi presidente da Câmara. Hoje ele tem 2 vereadores, mas não dá para dizer que o Marcelo Lanzarin é vereador do PP. O Marcelo Lanzarin já foi vereador de qualquer partido. Já foi do PSD, já foi do MDB. Então o Marcelo Lanzarin é vereador do partido dele. Ele vai nesse encontro. Mas a grande liderança do PP é o vereador Almir Vieira, que eu imagino também esteja se ensaiando para ser candidato a deputado estadual, como a grande maioria dos políticos. Agora, o PP vive um problema aqui em Blumenau, que vive em Santa Catarina, e é um problema muito parecido com o MDB. São os 2 partidos históricos, têm uma trajetória política de defesa dos interesses de Santa Catarina. O senador Esperidião Amin, quer goste ou quer não goste, é um dos políticos mais importantes, mas ele também está numa encruzilhada, porque eles estão sendo engolidos pela essa onda bolsonarista, e por mais que quem tem um pouquinho de conhecimento saiba da afinidade do Esperidião Amin com Bolsonaro, eles não são da ponta dessa linha bolsonarista. Então, por exemplo, acaba o mandato do senador Esperidião Amin no ano que vem, ele vai ser candidato à reeleição, e se o PL lançar 2 bolsonaristas raiz, como sinaliza que quer lançar, eu acredito que não vai lançar, com a Júlia Zanata, a Carol Detone, elas vão superar o Esperidião Amin com todo o trabalho e com toda a relação do Bolsonaro, porque o eleitor está assim, e elas construíram um patrimônio eleitoral bastante importante. Então, eu acredito que o PP, assim como o MDB, se tu pegar a trajetória deles, claro, o PP está num degrau a mais porque tem o Almir Vieira há bastante tempo. Né? Mas se tu pegar o MDB, é isso, está se esfacelando regionalmente. Né? A gente percebe o PL dando uma encorpada após as últimas eleições, muito por conta do 22 e do Bolsonaro, e a gente percebe o PSD numa organização muito interessante, muito inteligente, pensando na eleição de 2026. Esses 2 partidos ocuparam o imaginário da direita, que é um imaginário que vai predominar na eleição do ano que vem. Então o PP está numa encruzilhada, e o próprio senador Esperidião Amin talvez tenha que rever seus planos e ir para uma outra vaga, dependendo de quem vai concorrer contra ele. Alexandre Gonçalves, obrigado pela sua participação nessa manhã. Jorge Tais, eu que agradeço, um grande abraço a você e a todo mundo que nos acompanhou. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau, conversou com a gente.